Nós seguimos com o estudo do eletromagnetismo. Na aula passada, nós havíamos falado sobre a força magnética que causa um movimento circular e uma carga que estaria se deslocando em um campo magnético. Hoje, nós vamos falar sobre a força que surge em um condutor retilíneo na presença de um campo magnético. Suponhamos que você tivesse um condutor retilíneo de comprimento L e ele tivesse na presença de um campo magnético penetrando na lousa, conforme está sendo mostrado nessa figura. Esse condutor retilíneo, suponhamos que ele estivesse sendo percorrido por uma corrente elétrica no sentido desse meu polegar aqui. Para você saber o sentido da força magnética que vai surgir no condutor retilíneo, você usa a regra do tapa. Polegar no sentido da corrente elétrica, ponta dos dedos no sentido do campo magnético e a palma da mão dá o sentido da força que surge nesse condutor retilíneo. Para você calcular o valor dessa força, você vai multiplicar a corrente elétrica vezes o campo magnético vezes o comprimento do condutor e o seno do ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor corrente elétrica. Para esse exemplo que eu desenhei aqui, o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor corrente elétrica seria de 90 graus. Por quê? Porque enquanto a corrente elétrica está no plano da lousa, se deslocando aqui no plano da lousa, o campo magnético está penetrando no campo da lousa. Ele está vindo daí onde vocês estão e penetrando aqui no plano da lousa. Um exemplo. Suponhamos que você tivesse um fio retilíneo, ele tivesse 3 metros de comprimento e ele estivesse posicionado perpendicular ao campo magnético. E o valor desse campo magnético fosse de 2 Tesla. Se esse fio estivesse sendo percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes, qual seria a força magnética a qual estaria agindo nesse fio? E eu também peço aqui nesse exemplo para vocês desenharem a situação que eu estou colocando para vocês, tá? Então, primeira coisa, vamos começar desenhando. O desenho ele deixou bastante livre para você posicionar o vetor campo magnético e o vetor corrente elétrica. Ele colocou como restrição apenas que um é perpendicular ao outro. Então eu coloquei a corrente elétrica no plano da lousa, se deslocando para a esquerda, e o campo magnético penetrando na lousa, vindo aí de onde vocês estão e penetrando aqui na lousa. Para você descobrir o valor da força, pega o seu polegar, sentido da corrente elétrica, ponta dos dedos, sentido do campo magnético, e a palma da mão dá o sentido da força. Regra do tapa, lembra? Para você saber o valor dessa força, traz a equação que eu apresentei para vocês ali atrás e substitui os valores denunciados na equação. Corrente elétrica de 4 amperes, campo magnético de 2 Tesla, comprimento do fio 3 metros. E 90 graus entre o campo magnético e a corrente elétrica. É o que está atendendo essa condição de ser perpendicular, ok? Se você fizer essa conta, você chega à conclusão que essa força seria de 24 newtons. Para vocês praticarem, eu deixei um exercício que está aqui. É bem parecido com o exemplo. E você deve usar o seu número de chamada aqui no comprimento do condutor, ok? Se tiver qualquer dúvida, você pode deixar um comentário ou me perguntar na sala de aula, ok? Obrigado.